Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto populismo no Brasil. Lembrando que na última aula nós falamos um pouco sobre o contexto histórico daquela época, referente à década de 40, tá? Falamos também sobre as eleições de 1945, no qual venceu o candidato Dutra, né, que Getúlio Vargas, tá? Falamos também sobre a Constituição de 1946 e destacamos também os principais pontos dela, foi isso. E também falamos sobre o governo Dutra, né, no qual ficou marcado pelo Plano SALT, né, que formava, né, uma sigla no qual beneficiava apenas os setores da saúde, alimentação, transporte e energia, né, que eram as áreas consideradas pilares desse plano econômico. Agora falaremos um pouco sobre a volta de Getúlio durante esse período aí que ficou marcado pela redemocratização. Então, em 1950, havia um forte resquício do queremismo varguista no Brasil. E o PTB, né, aproveitando a alta popularidade de Vargas, lançou sua candidatura à presidência do Brasil, beneficiando-se também do apoio do PSP, né, que era presidido por Adhemar de Barros, tá? E com isso, né, Getúlio ele passou a ser apoiado por muitos eleitores paulistas. E uma curiosidade, né, sobre essa campanha eleitoral é de que Vargas não recebeu o apoio de Dutra, certo? É, muito pelo contrário, né, o general passou a apoiar o principal opositor de Getúlio, que foi candidato pelo PSD, chamado Cristiano Machado. No entanto, na prática, muitos apoiadores de Cristiano acabaram votando em Getúlio Vargas, que obteve 48,7% dos votos. E como a Constituição daquela época não previa segundo turno, Vargas foi eleito presidente do Brasil. E sua vitória, por meio do voto direto, né, confirmou o prestígio que havia acumulado durante toda a sua vida política, que vocês viram anteriormente, né, que Vargas ficou no poder durante 15 anos, que foi desde a década de 30 até 45 da década de 40, né? Então ele ficou 15 anos no poder, no período, né, que ficou mais conhecido como a Era Vargas. E em seu novo governo, Vargas priorizou a industrialização do país, criou mecanismos para conter a inflação e ampliou o controle do Estado na economia. E já no primeiro ano de governo, a inflação caiu, houve, né, um superávit, né, ou seja, o superávit, né, está envolvendo ali a balança comercial favorável, ou seja, as exportações elas foram maiores que as importações, certo? Fazendo com que houvesse um crescimento do país que atingiu 7%. Porém, nos anos seguintes, os avanços foram reduzindo, principalmente pelo fato de os Estados Unidos diminuírem os recursos investidos no Brasil. E apesar das dificuldades, Vargas propôs uma modernização econômica pautada no caráter nacionalista. Portanto, Vargas passou a intervir, né, na economia, ou seja, o Estado passou a intervir na economia. Então, aqui fala um pouquinho sobre as novas propostas de Vargas para o Brasil, né, que em 51 ele lançou o Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico, com o objetivo de controlar a inflação e garantir novos investimentos para deixar o Brasil em melhores condições econômicas. E foram realizados novos investimentos nas vias de transporte, especialmente nos portos. Novas formas de energia foram exploradas, a indústria de base foi ampliada e modernizaram, né, a agricultura. E como Vargas prometia incentivar a industrialização, em 52 ele criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, que hoje é o BNDES, tá? E esse banco, né, oferecia créditos para o desenvolvimento de novos projetos empresariais públicos e privados, por exemplo, para a construção de estatais elétricas. O governo também propôs a criação da Petrobras, então percebo que todos esses programas permanecem até os dias atuais e determinou
que parte das receitas adquiridas com as exportações de café fossem relacionadas para os investimentos na indústria, né? Fosse redirecionada, tá, gente? Perdão aí. Então, a falta de energia, né, elétrica no Brasil era um problema, né, a ser superado, pois constituía-se um dos principais fatores que contribuíam para o atraso da economia. Por isso, Vargas criou a Eletrobras em 1954, uma empresa estatal para promover a construção de usinas geradoras e aumentar as linhas de transmissão e o fornecimento de energia elétrica. Entretanto, né, o posicionamento de muitas empresas estrangeiras e até de alguns parlamentares que viam essa política como ameaça fez com que a Eletrobras só fosse criada em 61 e instalada no ano seguinte. E só então, né, o governo conseguiu pôr em prática o projeto de ampliação da capacidade energética no Brasil. Então, até então a Eletrobras era estatal, né, pertencia ao Estado, agora ela pertence aos interesses privados, né, pois o governo Bolsonaro, o governo atual, acabou privatizando essa indústria. Né? Por isso que em alguns estados é, por exemplo, chamada de equatorial. Tá? Então, além da energia elétrica, outro ponto estratégico do governo Vargas foi atacar a exploração do petróleo no Brasil. E desde 48, né, havia uma campanha intitulada O Petróleo é Nosso, liderada por intelectuais, militares e políticos brasileiros, e tinha o intuito de proteger a exploração de petróleo das empresas estrangeiras. Tá? E em 1953 foi criada a Petrobras, estatal brasileira que controlava a exploração de petróleo no Brasil. E até hoje controla, né? Por isso, entretanto, melhor dizer, hoje a Petrobras ela não é somente estatal. Hoje ela é de economia mista, né? Ela tem capital nacional e capital estrangeiro, privado e estatal. Então, pessoal, a partir de 53, o prestígio, né, de Getúlio Vargas foi começando a cair, certo? E a imprensa, né, havia se tornado a maior opositora do governo, principalmente pela atuação do jornalista Carlos Lacerda, que era ligado ao UDN, né, que era um partido de oposição a Getúlio Vargas. E ela, né, Lacerda, melhor dizer, promovia intensa campanha contra o governo de Getúlio, acusando-o de promover uma política comunista no Brasil. E percebam, né, que isso aconteceu justamente no período da Guerra Fria, né? Então o que vai acontecer? A imprensa vai cair em cima devido à sua forma de gerir o governo, pois Vargas ele era populista, estava muito ligado às camadas populares, certo? Então, Vargas também não estava, né, agradando a população trabalhadora devido a uma forte crise econômica no Brasil, e os sindicatos deixaram de apoiá-lo e passaram a realizar intensas greves contra o ajuste salarial. E na tentativa de contornar a situação, Vargas determinou que João Goulart, o Jango, assumisse o cargo de ministro do Trabalho e coordenasse uma reaproximação com os sindicatos. Então, em 53, o ministro, né, determinou um aumento salarial, mas isso não conseguiu promover a reaproximação e Jango foi afastado do cargo no ano de 54, justamente aí devido às forças, né, das classes dominantes. Tá? Então, ainda nesse cenário, o chefe, né, da guarda pessoal de Vargas, Gregório Fortunato, tentou matar Carlos Lacerda e nesse atentado o jornalista sobreviveu, mas Rubens Florentino de Vaz, que o acompanhava, foi assassinado. E atacado por todos os lados e sem grandes aliados, no dia 24 de agosto, Vargas cometeu suicídio, né, com um tiro no peito em seu quarto no Palácio do Catete. Ele deixou uma carta-testamento na qual acusava, né, os grupos estrangeiros e os políticos aliados a esses grupos de serem os principais responsáveis pela crise no Brasil. Então, aqui tem, né, um trecho da carta Testamento de Getúlio Vargas,
tá? E nela, né, podemos notar sua importância e a relevância de sua morte na condução da política brasileira, onde ele descreve que, mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo à pressão constante. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo brasileiro. Tenho lutado, né, de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. E foi praticamente isso que aconteceu, né? E a população brasileira, ela reagiu imediatamente ao suicídio de Vargas. Jornais, embaixadas e políticos que faziam oposição a ele foram atacados, e as manifestações populares impediram a tomada do poder por parte dos militares. E Café Filho, o vice-presidente, assumiu então a presidência e garantiu a realização de eleições em 1955. Então, o que estava em jogo aí foi justamente, pessoal, os interesses da elite brasileira. né? Então, ela se sentia incomodada com as políticas varguistas, né? Com as políticas populistas de Vargas que beneficiavam o povo brasileiro, né? Sobretudo a classe trabalhadora e os mais pobres. Tá? Então, pessoal, é basicamente isso. Na próxima aula nós daremos continuidade a esse período populista, né? Pois falaremos um pouco sobre JK, depois falaremos um pouco também sobre Jânio Quadros e também sobre João Goulart, que chegou, né, a ser ministro do governo de Vargas e que também sofreu bastante durante seu governo, chegando a sofrer, né, com o golpe militar de 64, tá certo? Então, gente, por enquanto é isso. Até a próxima. Tchau.